Olá, paz do Senhor. Sou o pastor Etevaldo e hoje é dia 11 de junho de 2024. Agora é por volta das 17 horas e eu estou gravando esse vídeo para fazermos um estudo aqui a respeito do Salmo 32, o quão necessário é para as nossas vidas o arrependimento, a confissão. E isso é fundamental para que as coisas se dê bem na nossa vida. Quero agradecer aos meus inscritos, Deus abençoe vocês, estou orando por vocês e pela sua família. Aquele que se aproxima, ele é lembrado, obviamente. Oro também pelas outras pessoas, mas pelos meus inscritos de uma forma especial. Faça o seu comentário aí, a sua sugestão de estudo bíblico e estaremos trazendo para vocês, amém? O Salmo 32, irmãos, ele é um salmo, um masquil de Davi. O que é um masquil? Masquil, na sua importância, ele traz força, sabedoria, confissão e reconhecimento. Então, essas quatro coisas que o Salmo em si, ele traz para nós. Força, sabedoria, confissão e reconhecimento. É importante, irmãos, nós entendermos isso, porque no decorrer do Salmo, que ele é de 11 versículos, o Salmo 32 tem 11 versículos, ele vai nos ensinar algumas coisas que é fundamental para a nossa vida, para que nós possamos prosperar em todas as áreas. Termos paz, termos harmonia no nosso lar, na nossa igreja e em todas as situações. E nós precisamos entender isso, compreendermos isso, para que a gente possa avançar no andar superior em que as bênçãos são maiores ainda, E aqui diz aqui, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Há uma situação, irmãos, que o pecado, que a transgressão, ela é perdoada. A transgressão não é o mesmo que pecado. Assim também a iniquidade não é o mesmo que pecado e transgressão. Nós vamos falar isso mais à frente. Então, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. No Velho Testamento havia um movimento expiatório que, na verdade, não expiava, havia a cobertura dos pecados. A cada animal daquele que era sacrificado ali, não era para expiação do pecado, mas era para cobertura do pecado. As pessoas que sacrificavam, na verdade, eles faziam era mascarar o pecado deles, mas o pecado continuava ali, sem o perdão, sem o devido perdão. O perdão só ocorreu quando Jesus ele morreu na cruz do Calvário e desceu às mansões celestiais e lá ele pregou e as pessoas que o aceitaram da mesma forma que nós o aceitamos receberam a salvação. O apóstolo Paulo fala isso claramente. E cujo pecado é coberto. Davi, ele tinha na sua mente o estudo sacrificial animal, E nós, em nossa mente, nós temos o quê? O estudo em nossa mentalidade, o sacrifício expiatório vicário de Cristo na cruz do Calvário. Há uma grande diferença, Porque aqui em Cristo somos realmente perdoados e lavados e remidos, E lá era camuflado, vamos dizer assim. Aquela hora eu cacei essa palavra e não achei. Lá era camuflado o pecado, Já não estava tampado por um sangue de um animal ali e tal. Então era camuflado. Mas a palavra de Deus, Jesus, ele fala assim que não há nada que nós façamos que não venha a ser revelado. Então, tudo que está debaixo dos panos aí vai ser revelado uma hora ou outra, Deus vai trazer à tona, E aqui continua aqui de novo no verso 2, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui pecado
e em cujo espírito não há engano. Uma pessoa que é fiel a Deus, ele é bem-aventurado, porque em determinado momento Deus não vai atribuir o pecado a ele, ou melhor, ele antes que o pecado venha cometê-lo, né, venha manchar a sua reputação, ele vai diante de Deus e pede perdão. Eu, por exemplo, quando eu peco, né, porque a palavra de Deus fala assim, que aquele que diz que não peca é mentiroso, né, primeira de Pedro fala isso. Então, eu também tenho cá os meus pecados, e aí, quando eu peco diante de Deus, né, quando eu faço algo errado, a minha consciência recriada, né, ela imediatamente, ela dói, ou ela me acusa, e eu, antes que alguém leve diante de Deus aquilo que eu fiz, eu mesmo faço. Eu mesmo faço. Porque eu não quero ninguém contando para Deus o que eu fiz, ou de bom ou de ruim. Eu vou contar tudo para Ele, né? Obviamente que de bom as pessoas não contam. Agora, o que é de ruim, todo mundo conta, né? Então, como diz o ditado, a notícia ruim, ela corre muito depressa. Então, irmãos, eu tenho esse procedimento. Eu errei. Pai, me perdoa, e aí eu peço perdão e me arrependo. Falo, eu não vou fazer isso mais, eu não vou pisar na bola mais. Porque a palavra de Deus diz assim, aquele que confessa o pecado e deixa, alcançará o favor do Senhor. E o importante para mim é alcançar o favor do Senhor. O importante para mim é alcançar a bênção de Deus na minha vida. Você entende? Então, para isso, eu não posso ter pecado. Para isso, eu tenho que ter minha vida organizada. O meu alicerce, o meu arcabouço que me conduz à presença de Deus, aquilo que eu fiz no passado, né? Eu preciso de que o Senhor ele esteja me edificando, me perdoando, me lavando e me remindo. Porque eu tenho quase 30 anos que eu sou evangélico, que eu sou crente. E no dia que eu aceitei Jesus, foi tudo lavado, foi uma maravilha, glória a Deus, aceitei Jesus, minha vida mudou completamente. Eu tenho contado experiências para algumas pessoas, eu tenho falado, olha, antes de eu aceitar Jesus, eu vivia pegando dinheiro emprestado, eu vivia devendo, e olha que eu ganhava um salário, eu trabalhava no Banco do Estado, eu ganhava 17 salários, hoje eu acho que uns 20 mil reais ou mais esse salário, e eu devia o dobro desse salário, devia para outras pessoas, e todo mês eu tinha que estar pegando dinheiro. Eu pagava, pegava de novo, eu pagava, pegava de novo. E aí quando eu aceitei Jesus de lá para cá, eu não precisei mais pegar dinheiro com ninguém, porque o Senhor ele me sustentou. E é importante a gente compreender isso, de que Deus ele é provedor das nossas vidas. Quando nós precisamos de algo, nós temos que ir diante dele, mas ele só nos abençoa mediante uma vida casta, mediante uma vida orientada à santidade e à consciência pura. E aí a gente com a vida bagunçada, cheia de pecado, iniquidade, as transgressões, a gente quer ir, não, mas o Senhor tem que me... Não, ele não vai abençoar assim. É preciso que nós venhamos nos arrepender. É preciso que nós venhamos pedir ao Senhor para nos tirar do charco de lodo e nos colocar na rocha e nos alegrar. Aí sim ele vai nos abençoar. O pai de família, presta atenção, o pai de família, eu tenho 2 filhos. Se os meus filhos desobedecerem, eu não ajudo não. Eu não ajudo não. É peia. Esse é o meu jeito de agir. Obviamente que hoje eles já estão grandes, né? 35 e 30 anos. Graças a Deus, meus filhos são bênçãos. Mas quando eles eram pequenos, eu instruía eles. Falava assim, errou... Você vai lá e arruma a lambança que você fez, depois você vem, e aí eu vou te abençoar. Meus filhos foram bênçãos na minha vida. Agora, nós, enquanto Deus, nós somos filhos, e Deus, o Pai, ele não vai, irmãos, ele quer abençoar, ele quer... Olha, a palavra de Deus fala assim lá em Isaías 1:19.
Diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. É lógico que nós queremos, mas nós temos que ouvir a Deus. Falar: olha, você pisou na bola lá, você tem que voltar lá e arrumar aquilo que você fez. E aí, irmãos, isso demanda uma oração. Falar: Senhor, olha, eu quero arrumar minha vida, eu quero andar em santidade perante o Senhor, com a consciência limpa. Eu quero tocar a minha vida no trilho que é o Senhor, na decisão que é o Senhor. E aí nós precisamos perguntar o que é preciso, aonde eu pisei na bola, onde eu errei, para que eu possa voltar lá, ou o Senhor possa me perdoar. E aí, irmãos, ele vai nos perdoar e ele vai começar a nos abençoar. Isso aconteceu comigo, irmãos, comigo. Eu devia muito, paguei todas as minhas dívidas. Foi revelado que o meu carro seria roubado. O próximo passo, Deus cortou o laço e aí eu paguei todas as minhas contas. Hoje, graças a Deus, eu não devo para ninguém. Não devo para ninguém, porque Deus entrou com provisão. Olha o que diz esse salmo aqui, ó. Bem-aventurado, feliz, o camarada, a pessoa, o irmão, a irmã, que entende isso, de que tem que levar a sua vida em retidão diante do Senhor. E olha no verso 3 o que está falando. Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos, e pelo meu bramido o dia todo. O sofrimento vem porque nós tocamos em algo que não era para tocar, em algo que é mal. Aí nós damos legalidade para que o inimigo ele possa entrar na nossa vida e ele possa causar males. É por causa do pecado, irmãos. Muitas pessoas estão enfermas. Por causa do pecado, famílias estão sendo desfeitas, dilaceradas, filhos estão indo após ideologias, e nós precisamos entender de que a responsabilidade é muito grande enquanto pessoa, enquanto servo, filho e cristão. E aí nós precisamos voltar e entender isso e perguntar: Senhor, eu quero mudar a minha vida. E aqui no verso de número 3, ele fala assim: envelheceram os meus ossos. Não adianta você pôr botox, não adianta você esticar, não adianta você... Não adianta. Por quê? Porque os ossos falam de algo interno. Você está arrumando a aparência, o que é externo, mas o interno seu envelhece. Não adianta. Agora, se você não tiver pecado, aí você vai viver 120 anos, como diz o texto, né? 120 anos. É como fala lá: e o meu espírito estará com o homem 120 anos. Né? Lá em Gênesis 6, se não me engano. Então você vai viver muito, porque você vai ter saúde, vai ter mobilidade, vai ter alegria. Por quê? Porque você confessou o seu pecado. Enquanto me calei, o salmista Davi, ele fala: olha, eu me calei, eu não confessei. Graças a Deus pela ação do Espírito Santo, porque ele atua na nossa consciência e nos leva ao entendimento de que nós estamos ou não em pecado, né? E aí nós precisamos entender isso, porque o processo do envelhecimento, ele é algo espiritual. O espírito vivifica a carne, diz lá em Romanos 8. Não adianta você corta aqui, corta ali, põe botox aqui, espicha acolá. Não adianta, porque o interior seu, os órgãos, os ossos, que é mais interno ainda, estão envelhecidos por conta do pecado. Então é necessário que haja o perdão. Falar, aquele que confessa e deixa alcançará o favor do Senhor, para que a sua alegria, para que você volte a refletir a imagem de Cristo e o Espírito venha vivificar a carne. Deus, ele não tem vida menos do que 120 anos para as pessoas. Se você abrir lá em Gênesis, fala assim: não estará, as pessoas viviam 1000 anos. E ele fala assim: não estará meu espírito para sempre com essas pessoas, porque elas têm a tendência do mal.
mas os seus anos serão 120. Olha, lá no Salmo 90 fala, as pessoas podem chegar a 70, podemos chegar a 80, o que passar disso é enfado e canseira, mas as pessoas naturais. Aquele que o Espírito vivifica pode ir até 120. Então é importante nós confessarmos o pecado e buscar onde está, para a gente resolver logo e conseguirmos essa proeza diante de Deus, de termos a nossa carne vivificada pelo nosso Espírito. Eu estou dando uma deixa para você aí, ó, que quer gastar fortunas com seu Botox, né, com seu silicone. Não faça isso. Confessa o seu pecado. Confessa, deixa. E Deus vai agir na sua vida. O Espírito que está em você vai vivificar a sua carne. Vai começar pelo interior, pelo mais profundo, pelos ossos. Vai fortalecer os ossos. E aí vai para os órgãos, nervos. E aí vai aparecer na aparência. O Moisés, quando ele ficava lá no monte, diante de Deus, ele voltava lá brilhando. Por quê? Porque o espírito dele era tão forte, diante de Deus, era tão forte que o rosto dele brilhava. E isso é uma questão de se pensar. O item 4 é: pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Irmãos, Deus é fato. Deus, ele abomina o pecado. Ele abomina o pecado. Ele não pode conviver com o pecado na nossa vida. Mas ele nos ama. Ele nos ama. Você pega uma pessoa que é totalmente perdida, né? Vamos dizer assim, totalmente perdida. Deus, ele abomina a prática dela, e o que ela faz e o que ela fala. Mas Deus, ele ama ela porque ele formou ela no ventre da mãe dela. Você entendeu? Então Deus, ele ama essa pessoa a ponto de morrer por ela. Então, o que acontece? Ele morreu por você e ele quer resgatar você desse mundo de pecado e fazer com que você se alegre. E aqui, ó, está dizendo aqui o verso de número 4, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. E Deus, ele pesa a mão, e o nosso sofrimento, ele vai acrescentando. Por quê? Porque Deus, ele precisa que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas, das situações que nos afastam dele. Você está entendendo o que eu estou falando? Observa. Tem muitas pessoas que você chega perto delas, elas são tristes, acabrunhadas, pessimistas, negativas. Não é? Pessoas que você não consegue conviver com elas, porque elas, todo jeito que você chega, é uma patada, é uma pedrada, é uma flechada, é um trem. Então, essa pessoa possivelmente é uma pessoa que está debaixo da mão de Deus, para que ela se arrependa. Porque a palavra de Deus diz: o meu humor se tornou em sequidão de estio. Quer dizer, uma pessoa que não tem humor, que não tem alegria, que uma pessoa que é só amargurada, uma pessoa que é triste, é possível que ele esteja debaixo da mão do Senhor. E aí, nesse caso, tem que pedir perdão. Nesse caso, tem que confessar. Confessando, buscando, fala: Senhor, onde é que está a minha alegria? Você não nasceu para ser triste, você nasceu para ser alegre, feliz, satisfeito, abençoado, abençoada. Deus, ele te fez assim, meu Deus do céu. E por que você está triste? Por que você está pensando em negativo, suicídio e etc, etc? É o que muitas pessoas pensam aí. Por quê? Pode ser que haja legalidade, haja algum pecado, pode ser que haja algum pecado e que está te levando a esses pensamentos horríveis. Eu quero deixar minha casa, quero deixar meu pai, minha mãe, eu quero sair e tal. Porque, irmãos, olha, para.
o problema nunca vai estar no outro. O problema sempre vai estar em nós. Sempre vai estar em nós. Deus, ele nos trata como filhos únicos. Ainda que tenha 8 bilhões de pessoas na Terra, mas cada um ele trata personalizadamente, personificadamente, único. E isso ele trata com zelo, com cuidado, e ele não quer perder nenhum. A palavra de Deus lá em Isaías, ele fala assim: eu não tenho prazer na morte de ninguém, que cada um se converta e viva. Esse é o Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo permite vir questões para nos obrigarmos a voltar para Ele. Ah, mas a minha família, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, meu pastor, não sei o quê. Olha, irmãos, ele nos trata de iguais, com zelo, como pessoa única. E aí, se você está triste, se o seu humor acabou, pode ser que você se enquadre dentro dessa questão aqui, ó. Pode ser que você esteja em pecado. E aí é necessário pedir perdão. Eu não quero te acusar, que longe de mim tal coisa. Eu já tenho cá os meus problemas, eu já tenho cá minhas situações, e eu quero só apontar que essa é uma possibilidade. E que você pode ou não pedir perdão e experimentar o que é o refrigério do Senhor na sua vida. Porque o Espírito Santo, ele quer nos ajudar. Mas nós precisamos querer que ele nos ajude. E isso é fato. Isso é uma verdade. Aqui no verso 5, olha o que diz aqui, ó. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Disse, : confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Olha que interessante. Ele estava triste porque o pecado estava encoberto, a situação estava difícil, ele já não tinha alegria. Ele envelheceu, os ossos começou a padecer, a doer, dói aqui, dói ali, uma junta tal, uma junta, tudo estava doendo, e aí ele confessou. Quando ele confessou, ele viu, ó, ele disse aqui, ó, tem alguma coisa errada comigo. Irmãos, ó, o devorador está comendo as finanças, a saúde está indo ruim, a família está indo ruim, não há harmonia entre marido e esposa, não há harmonia entre os filhos e os pais, na igreja, a situação está difícil, sempre tendo uma glória. Pode ser que esteja acontecendo aqui, ó. Confessei-te o meu pecado e minha maldade não encobri. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a culpa do meu pecado. É possível que a gente não prospere por causa do pecado, sabia? Você dá então legalidade, através do seu pecado, você dá legalidade que o inimigo entra e desfaz aquilo que você ganhou. Às vezes você era para ser uma pessoa riquíssima, poderosa, um mega, super, hiper milionário, de repente você está padecendo hoje por conta de pecado. Não estou falando que isso é uma regra, eu estou falando que isso pode ser. Eu quero que você me entenda. Outro dia eu vi aí no YouTube mesmo um pastor, que ele era um satanista, ele contando, né, como é que ele dá legalidade, como é que eles, enquanto bruxos, né, eles eram bruxos, eles agiam para prejudicar as pessoas, né? Às vezes a pessoa estava ali no trabalho, cuidava, não tinha pecado, não tinha transgressão, não tinha iniquidade, né? Isso entre aspas, né? E aí eles não tinham assim, um pecado tão grande que pudesse dar legalidade, vamos dizer assim, tão grande, para que eles pudessem fazer mal à pessoa, e eles contratavam uma moça bem bonita, colocavam ao lado dele, a pessoa... O empresário, a pessoa caía com essa moça, ela adulterava, né, porque era um homem casado,
E aí eles conseguiam fazer com que o inimigo entrasse e dilacerasse as finanças, a família, a saúde e essas coisas assim. Então, o pecado, irmãos, ele é legalidade para o inimigo agir na nossa vida. E aí, o Deus, ele é tão amoroso que ele põe a mão sobre nós, ele fala, olha, confessa, deixa, porque Deus, ele está preso à palavra dele, ele não faz nada fora da palavra. E a palavra de Deus diz assim, aquele que confessa o seu pecado e deixa alcançará o favor do Senhor. Para alcançar o favor do Senhor, eu preciso confessar, porque confessando eu verbalizo. E aí o perdão vem e a prosperidade também vem. Porque eu tenho que verbalizar. Quando eu pequei, eu dei legalidade. Quando eu pequei, eu não pequei só no espírito. Eu pequei fazendo. Houve o coito, ou houve a situação, ou houve a apropriação, ou houve, sei lá. Então, houve o pecado e Deus, ele então requer que nós verbalizamos para que ele entre. Aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará o favor do Senhor. Tá vendo? É simples, mas é doído. É doído, porque pode ser que Deus requeira de você que você volte lá e converse com aquela pessoa que você brigou, humilhou, com aquela pessoa que você judiou dela, ou ela judiou de você, e vocês tiveram aquela situação. Pode ser que Deus te peça isso, para você voltar lá e pedir um perdão. Né? Pode ser. É possível? É. Mas pensa, diante de Deus, a bênção que você vai ter por se humilhar nessa situação. E é preciso, irmãos, de que nós venhamos estar íntegros e retos diante de Deus. Eu estou falando aqui do pecado. Verso de número 6, ó. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti a tempo de te poder achar. Ó, todo aquele que é santo. Você que está me assistindo. Você que está me assistindo. Você é santo. Você vai orar a Deus a tempo de te poder achar. Se você está vendo esse vídeo, se você está me ouvindo, ainda tem tempo para você. Não importa o tamanho do pecado, não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo. O que importa é que se você confessar o seu pecado e deixar, você vai alcançar o perdão do Senhor e a prosperidade, a alegria, a saúde, a vida vai começar a navegar na sua vida. Você vai começar então a receber do Senhor o favor dele. E o favor dele é tremendo. A palavra de Deus diz assim que a bênção do Senhor enriquece. A bênção do Senhor enriquece. E ele quer enriquecer todas as pessoas. Esse é o Deus que eu sirvo. E é também o Deus que você serve. Aliás, é o único Deus que eu conheço que dá liberdade para a gente consertar as coisas que nós fizemos para que ele possa nos abençoar. E é interessante, irmãos, é tão interessante isso, a palavra de Deus falou, há tempo de te poder achar. Graças a Deus que hoje, agora, é tempo para você, é hora para você. É hora, mas tem que haver arrependimento. Não é fácil arrepender. Falar só, confessar, não, Senhor, me perdoa o meu pecado. Tudo bem, vai perdoar. Mas você se perdoa. E é importante você se perdoar também. Não é só você pedir o perdão. Deus, ele perdoa. Se você falar com sinceridade diante de Deus, confessar, deixar, não importa o tamanho do seu pecado, se é grande, se é pequeno, se é diverso, se é muito, se é pouco. O que importa é que você também tem que se perdoar. E essa consciência do perdão, você busca onde? Você busca diante de Deus. Você ora, fala, Senhor, eu quero me sentir perdoado. E aqui o Salmo 32, ele fala, há tempo de te poder achar. É tempo, é agora, irmão. Não é amanhã, não é depois, não, é agora. É agora que Deus, ele quer mudar a sua vida.
É agora que Deus quer mudar a sua história. Por quê? Porque você nasceu para ser santo. Nasceu para ter uma consciência pura, um coração puro, viver uma vida diante de Deus. Coloca aí nos comentários aí se essa palavra não está falando com você. Se não está. Se tiver, coloca também nos comentários aí. E aqui no verso, na parte B, ó. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Eu gravei um vídeo agora mesmo falando de uma visão que eu tive de pessoas debatendo dentro da água, assim, afogando, muitas pessoas morrendo. E olha, irmãos, Deus, ele vai nos livrar e nos guardar a partir do momento que nós estejamos íntegros e retos diante dele. Confessarmos, falar, não, eu errei mesmo. O salmista Davi, ele diz uma coisa que eu acho assim muito, muito especial. Ele diz assim que eu pequei contra ti, Salmo 51, pequei contra ti somente, porque tu és santo, tu és maravilhoso. Salmo 51, eu me lembrei aqui agora, deixa eu ir lá. Aqui, ó, verso de número 3, ó. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante de teus olhos. De modo que és justificado quando falas e puro quando julgas. E aí ele vai falando no Salmo 51, eu considero que você possa a ler também o Salmo 51. Olha o que diz aqui no 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Novamente alegria. Por quê? Porque ele tinha perdido a alegria, porque ele foi adúltero, ele assassinou aquele homem, mas mesmo assim ele pediu perdão, e aí Deus restaurou a mente, o coração daquele homem. O salmista Davi foi alcançado pelo Senhor porque ele confessou, ele tinha um coração voluntário. Por que ele é chamado homem segundo o coração de Deus? Porque o coração dele era um coração de arrependimento, era um coração de reconhecimento do erro. Ele reconhecia, falava, puxa vida. O dia que o profeta Natan foi lá e falar com ele a respeito, o profeta chegou e falou, tu és esse homem. Aí Davi falou, puxa vida, sou eu mesmo, fui eu que fiz essas besteiras. E aí ele se arrependeu, não dos atos somente que ele fez, mas da pessoa distorcida que ele era, da desorganização que ele tinha com a sua vida espiritual, com o relacionamento de Deus. Aqui ele está falando no Salmo 51, fiz o que é mal diante dos teus olhos. E aqui no Salmo 32 fala algo tremendo a esse respeito. Verso 7, ó, tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia e me cinges de alegres cantos de livramento. Olha só, aqui ele pediu perdão, ele deixou, e aí ele começou já a ter alegria, porque antes ele não tinha alegria. Deus foi abatendo ele, até ele falou, puxa vida, eu tenho que pedir perdão. Volta a falar. Eu não estou falando que você está em pecado. Não, de forma alguma. Eu estou falando que é possível que a sua falta de alegria, que os seus problemas financeiros, de saúde, sejam por causa de pecado. Eu estou falando que é possível. Quero que você me entenda. Não estou aqui para acusar ninguém, eu já tenho os meus problemas. Como é que eu vou acusar? Aí eu entro naquela questão que Jesus falou, né? Como é que você vai tirar o cisco do olho do irmão, sendo que você tem uma trave no seu próprio olho, né? De repente eu estou com uma trave aqui do tamanho dessa casa, e você está com um cisco, eu estou querendo... Não, eu não estou acusando você, eu só estou falando que está na palavra e que há a possibilidade de que seja pecado, que nós estejamos passando pelas situações que nós estejamos, né? Passando.
E aqui no verso 8, ó, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Ó, existe um caminho só, é Jesus. Jesus, ele fala lá no livro de João, no Evangelho segundo escreveu São João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele falou isso, se não me engano, no capítulo 14. Então, irmãos, nós temos que ter essa compreensão. Jesus é o caminho, então nós temos que ir até Ele, porque foi Ele que morreu na cruz do Calvário, e assim, para nos salvar, mas nós só vamos ter a salvação mediante a aceitação do sacrifício vicário de Cristo naquela cruz, o derramamento daquele sangue precioso naquela cruz. E aí nós temos que entender isso de uma vez por todas. Não é? Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. A orientação que eu estou te passando é converter. A orientação que eu estou te passando se for pecado, eu acho que você deve tentar esse viés, pedindo perdão, se arrependendo, e para que a sua vida possa novamente voltar a crescer, né? E aqui ele fala assim, e guiar-te-ei com os meus olhos. Quer dizer, ele, além dele ensinar, de instruir, ele ainda nos acompanha. Ele vai junto. Esse é o verdadeiro líder, esse é o Deus que eu sirvo. Maravilha. E aqui no verso de número 10, ele diz assim, muitas são as dores do ímpio, mas o constante amor do Senhor cercará aquele que nele confia. Aí já entra a fé. Tá vendo? Depois que você vai diante dele, pede perdão, Senhor, me ajuda. Olha, confessei meu pecado, deixei o meu pecado, e aí a fé ela tem efeito a partir desse momento. Porque não adianta, se for uma vida cheia de pecado, a fé é apenas um pensamento positivo. E o pensamento positivo, ele está bem longe da fé. A fé é algo abstrato, sim, mas é algo sólido, falado na palavra, realizado na palavra. E aí ela é algo tão firme quanto profundas estacas, que não se abala, porque ela é promessa de Deus para aqueles que buscam o Senhor. A fé, o firme fundamento das coisas que se esperam, né? E aí, continuando aqui, no verso 9 eu pulei, fala aqui, ó, não sejais como o cavalo ou a mula, quer dizer, como animais que não têm entendimento, né? Que não têm entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio ou não virão a ti. Então, isso aí são pessoas que, cabeça dura, que não compreende, a gente fala, não entende, né? E aí no verso de número 11, já diz aqui, alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós, os justos, cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Aí houve o trabalhar, lá você estava pedindo perdão, e aqui houve o trabalhar do Senhor, para que a sua vida, ela viesse a se alegrar novamente diante de Deus, pela salvação, pela bênção do Senhor, pela retidão de coração que Deus ele vai criar em você. Pode ser que isso demore um pouco, mas isso vai acontecer, porque Deus ele é fiel para todos aqueles que o buscam. Amém? E aqui nós terminamos o nosso estudo de hoje, muito feliz por ajudar você. Espero que você tenha entendido. Volto a falar, não estou acusando ninguém, absolutamente ninguém. A questão espiritual ela é uma questão que ela precisa ser muito levada a sério e com entendimento e com sabedoria. Nós precisamos, irmãos, compreendermos de que verdadeiramente o Senhor ele quer nos abençoar. Ele quer nos abençoar. Lá em Isaías 1,19 diz assim, se quiserdes, é uma decisão minha, eu vou querer ou não? E me ouvirdes, né? Eu vou ouvir a palavra ou não? Comereis o melhor dessa terra. E a palavra de Deus fala que Deus ele é o dono do ouro e da prata.
Deus é o Senhor que te sara. Ele é o médico de Gileade. Ele é remédio em Gileade. Irmãos, Deus ele é maravilhoso. Por que nós estamos sofrendo? Por que você está sofrendo? Não sofra. Vai diante de Deus. Conversa com Ele. Pede, se for perdão, caso de pecado, pede perdão e viva feliz e satisfeito diante de Deus. Deus ele quer fazer algo tremendo na sua vida. Você foi formado no ventre da sua mãe e quando você foi formado, Deus ele olhava para você e ele já tinha um plano na sua vida. Olha, presta atenção no que eu estou falando para você. Deus tinha um plano na sua vida. Talvez essa vida que você esteja levando não seja aquela vida que Deus tem para você. Então é necessário que você retorne à fortaleza para que Deus ele possa então estabelecer o plano que ele tinha para você. E eu vou te dizer uma coisa, olha, eu nunca vi, a palavra de Deus diz assim, que nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência. A prosperidade Deus dá para todas as pessoas. O meu Deus, cujo qual eu sirvo, certamente é também o seu. Ele vai te prosperar, mas é preciso nós arrumarmos o nosso arcabouço, o nosso alicerce. Se você construir uma casa no alicerce feito de barro, vai daqui a um tempo ele vai cair. Não, construa uma casa no alicerce feito com pedra, E aí você vai receber de Deus toda a sua vida, vai prosperar, e as pessoas vão te falar assim, esse é bem-aventurado. É assim que funciona a palavra de Deus, não tem outra forma. Você tem que ir diante de Deus, orar, jejuar, ler a palavra para ter conhecimento. É importante isso. É importante nós compreendermos de que Deus ele quer fazer as coisas que Ele quer fazer na nossa vida. E aí nós não temos prosperidade, por quê? Porque Deus agora é mau? Não, ao contrário, Ele é maravilhoso. Ele quer prosperar todas as pessoas, Ele quer dar vida a todas as pessoas. Você olha para a cruz do Calvário, você vê Jesus morrendo, e aí Jesus ele morre para toda a humanidade. 8 bilhões de pessoas no mundo hoje, é possível que todos sejam salvos? Deus ele quer salvar. Porém, é necessário que o aceitamos como Senhor e suficiente Salvador. Darmos honra, darmos glória a Ele, darmos exaltação a Ele pela morte na cruz do Calvário, que foi maravilhosa. E aí essa compreensão nós temos que ter clara em nossa mente. Objetivos claros, compreensão clara. Porque se tivermos objetivos e compreensões claras diante de Deus, a gente não larga Ele mais nunca. Porque Ele, para onde nós iremos? Sendo que só o Senhor tem palavra de vida eterna, como o apóstolo Pedro falou. Não é? Amém. Que Deus te abençoe. Era isso que eu queria falar com você hoje. Espero que eu tenha te ajudado. Né? Se você quiser, assista novamente. Você pode colocar aí nos comentários o que você achou. Pode comentar aí, por favor, faça isso. E eu quero fazer uma oração com você. Você que chegou até aqui, você que ainda não aceitou Jesus, que quer aceitar Jesus, faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te confesso como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Amém. Eu vou orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, este irmão, Senhor, esta irmã te aceitou como seu único e suficiente Salvador. Escreve sim, Senhor, o nome dele no livro da vida, para que quando o Senhor soar aquela última trombeta, ele possa ser alcançado do Senhor. Perdoa os pecados dele, perdoa as iniquidades, as transgressões, volta a dar a alegria da salvação para essa pessoa,
que ele possa, Senhor Deus, se alegrar diante do Senhor e que o Espírito Santo, a partir de agora, possa fazer a obra regeneradora na vida desse irmão, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pai, visita os meus inscritos, abençoa eles e a família. Senhor, faça prosperar o caminho deles, em nome de Jesus. Aleluia. A bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até o próximo vídeo.